Graça e paz a todos. Amém? É sempre bom estar com os irmãos aqui. E nós queremos trazer uma mensagem das Escrituras para os nossos corações. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco nesta manhã. Amém? Quem crê assim? Você crê que Deus quer falar com você? Ele sempre quer falar conosco, todos os dias. Não somente aqui no templo, né? Mas todos os dias. E hoje Ele tem uma mensagem para os nossos corações, que está em Gênesis capítulo 32. Gênesis 32, dos versículos 9 e 12. Você não precisa abrir, se não quiser. A Lorena, com a sua competência, já está projetando aqui. Gênesis 32, do versículo 9 ao 12. E o tema da mensagem dessa manhã é como viver na dependência de Deus. Como viver na dependência de Deus. Então, diz assim a palavra do Senhor: disse mais Jacó: ó Deus, o Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor, que me disseste, volta para a tua terra e para a tua parentela, e eu te farei bem. Não sou digno da menor de todas as tuas beneficências e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Porque com o meu cajado passei este Jordão, e agora volto em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo. Acaso não venha ele matar-me e a mãe com os filhos? Pois tu mesmo disseste, certamente te farei bem e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Amém? Fecha os seus olhos. Eu quero sugerir a você que peça ao Espírito Santo nesse momento, que fale no seu coração. Simples assim. Espírito Santo, fala comigo. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, por esse privilégio de podermos cultuar o Senhor, esta oportunidade que o Senhor nos concedeu. Nós lemos a tua palavra, que já está falando aos nossos corações, e cremos que o Senhor tem ainda mais para falar conosco. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nós vivemos em dias, a humanidade passa por períodos, por épocas interessantes, que a cada dia nós vamos conhecendo mais coisas, nós vamos tendo a oportunidade de fazer uso de bens, de tecnologias. A internet, que chegou já há bastante tempo, mas não tanto tempo assim, e já tem feito revolução na maneira de se negociar, na maneira de ensinar, na maneira até mesmo de ser igreja, muitas vezes, porque como nós estamos passando dias aí, em que nós ficamos em casa e fomos ministrados à distância, graças a Deus, por meio da internet. Então, a abundância de riquezas e recursos faz com que as pessoas, muitas vezes as nações, esse conforto que traz, faz com que as nações, as pessoas descartem Deus. Porque fica tudo muito mais fácil, muito mais prático e rápido, que as pessoas têm a impressão de que não há necessidade ou não é importante, não é precioso o estar se relacionando com Deus, o crer em Deus como Criador, como Senhor, como Deus do universo. E talvez você pode estar pensando assim: o pastor está apenas conjecturando, ele está só jogando uma ideia para nós ouvintes. Não, é muito fácil. Se você fizer uma pesquisa, e principalmente se for uma pesquisa de campo, na Europa, nos Estados Unidos e em muitos outros lugares onde o cristianismo foi forte, e muitos lugares onde a igreja sempre esteve. Hoje, muitos templos estão
São muitos lugares onde a igreja foi presente, esteve presente, templos estão fechados. Eu não sei se eu já compartilhei aqui sobre isso, mas há lugares na Europa e Estados Unidos onde ex-templos, onde foram templos que foram ocupados por igreja, hoje são bares e clubes. O meu cunhado morou 5 ou 6 anos em Londres, e quando ele voltou entristecido, ou às vezes de lá ele compartilhava, porque os irmãos sabem que o metodismo nasceu na Europa, e o metodismo foi muito presente, e a igreja metodista foi uma bênção para a Europa, ao ponto da rainha dizer que John Wesley salvou Inglaterra do alcoolismo. E aí ele viveu lá e ele dizia assim: as pessoas aqui têm tanto dinheiro, tanto conforto, tanta praticidade, que acham que não precisam mais de Deus. E essa é a realidade de muitos países de primeiro mundo, países fortes, ricos, porque as coisas, as situações, o conforto, a praticidade, muitas vezes gera em nós uma sensação equivocada, uma sensação de que nós não precisamos de Deus. Países como Inglaterra, Estados Unidos, Suíça, França, Alemanha, onde teve grande participação na reforma protestante do século XVII, hoje igrejas e mais igrejas estão fechadas. Qual é a proposta de Deus para nós como igreja? Porque às vezes a gente pensa que igreja é uma denominação eclesiástica, igreja X ou Y ou Z. Não, a igreja em primeiro lugar, ela é nós somos igreja. Então nós não podemos pensar na igreja como um prédio, nós não podemos pensar numa igreja como um nome. Nós precisamos pensar na igreja como corpo de Cristo, e o cabeça deste corpo é Jesus, e nós, cada um de nós é membro deste corpo. Eu sou um membro da igreja de Cristo espalhada pelo mundo, espalhada pela face da terra, presente em todos os continentes, mesmo aqueles mais distantes e menores. Então nós somos irmãos e irmãs, membros da igreja espalhada pelo mundo. Eu sempre gosto de dizer que eu tenho irmãos coreanos, chineses, árabes. Nós temos. Você já pensou nisso? Como é bacana saber que você e eu temos irmãos lá na África, lá que nós nunca vimos, e provavelmente, certamente muitos deles nós não veremos nessa vida, mas nós nos encontraremos com eles nos céus. Então, qual é a proposta do reino de Deus para nós? Qual é o desafio? Eu creio que nós podemos dizer, o desafio é que nós aprendamos a viver na dependência de Deus. Essa é a proposta para nós, esse é o nosso desafio, que você e eu aprenda a viver viver na dependência de Deus, independente daquilo que nos cerca, independente da praticidade das coisas, independente da abundância das coisas, ou até mesmo da carência delas, da falta dessas coisas ou situações que nós gostaríamos de ter. Amém? E nesse texto de Gênesis, onde Jacó está prestes a encontrar o seu irmão Esaú, e o contexto todo é muito interessante, porque aqui no texto que nós lemos, a oração, que é uma oração que ele está fazendo a Deus, ele diz para Deus: olha, eu louvo ao Senhor porque eu passei para lá com um cajado. Cajado é aquela vara, que pastores usam de ovelha. E agora eu estou voltando com 2 bandos.
de pessoas, né? de gados e um monte de gente, uma família grande e muitos gados. Ou seja, naquele tempo, a riqueza das pessoas era medida por gados, por escravos e etc. Mas eu estou com medo de encontrar o meu irmão, então por isso eu te peço que esteja comigo. Porque antes de tudo isso, muitos anos antes, Jacó tinha traído Esaú. Ele tomou algo que não pertencia a si. Ele tomou de Esaú a primogenitura, que para nós, a gente às vezes nem entende o que é isso, mas na época tinha muito valor. Ele enganou, fugiu de casa, e agora, muitos anos depois, ele vai encontrar o seu irmão frente a frente. E antes desse encontro, ele entende que por mais forte que estivesse Esaú, por mais bandos que Esaú tivesse, por mais homens que Esaú tivesse ao seu dispor para a guerra, e naquela época as coisas eram decididas na flecha, na espada, no braço, por mais coisas que o seu irmão tivesse que pudesse usar contra ele, Jacó sabia que de fato ele podia contar apenas com Deus. Não importa quantos homens Jacó tinha ao seu favor, não importa a força bélica, se assim nós podemos dizer, Jacó entendia que a dependência dele, naquele momento e sempre, era Deus, independente dos erros que ele havia cometido no passado. Percebe isso como é importante? A nossa dependência de Deus é reconhecer que a nossa força, que o nosso socorro, que a nossa salvação é única e exclusivamente de Deus, independente dos erros que nós cometemos no passado. Amém? Porque às vezes a gente, Satanás sussurra nos nossos ouvidos: ah, não, Deus não gosta de você não, ou Deus não pode te abençoar, ou não quer te abençoar, porque você fez isso ou aquilo. Não, Deus não está se importando mais com você, Ele cansou de você. Eu já tive essa sensação, de que Deus tinha cansado de mim. Sabe quando você vai orar assim, então, né, Senhor, nem olha assim. Deus nos ama, e a nossa dependência dEle é o reconhecimento de que tudo vem dEle, de que a nossa força vem dEle, independente dos erros que nós cometemos no passado. Então, nessa oração de Jacó, eu tirei aqui algumas orientações para nós aprendermos e nos empenharmos em colocarmos em prática. Senão não faz sentido nós estarmos aqui. Se não sairmos daqui tentando viver, praticar aquilo que nós apresentamos e recebemos de Deus aqui. Então o primeiro ponto é que Jacó orou, e ele disse assim: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque. Está lá no versículo 9, o comecinho do versículo. Então o primeiro ponto é reconhecer Deus presente nas gerações. Isso parece que não faz muito sentido, mas reconhecer Deus presente nas gerações é nós olharmos para trás e ver que Deus estava agindo há muitos e muitos anos lá atrás, há milhares de anos, porque Deus é eterno. Isso significa que Ele já estava no passado, além de abençoando os nossos pais, mesmo quando os nossos pais e os pais dos nossos pais não eram tementes a Deus, Deus cuidava deles, porque a Bíblia diz que Deus faz nascer o sol sobre os justos e injustos, e faz com que a chuva caia sobre os justos e também os injustos. Deus presente nas gerações, porque Deus é eterno, é um Deus presente na história, é um Deus presente na história de Israel, é um Deus presente na história da criação do mundo, é um Deus presente na história dos gentios, do cristianismo, é um Deus presente na história da igreja, mesmo quando Roma prendia os cristãos e levavam para as arenas, levavam para as cruzes para serem crucificados, levavam para as fogueiras, Deus se fazia presente
e mesmo quando Deus não os livrava dali, Deus os conduzia aos céus para junto dele. Percebe que nem sempre o resultado vai ser aquele que nós queremos, mesmo que Deus esteja presente na nossa história, na nossa vida, nem sempre vai ser aquilo que nós gostaríamos que fosse. E por uma razão bem simples, porque nós não somos sábios como é Deus. A sabedoria de Deus excede todo o entendimento humano. Então, por mais que nós olhamos para algo, para uma situação, e achamos que aquilo é o melhor que poderia ser para nós, e às vezes é até bacana, interessante, Deus está além. Por isso que ele diz: os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. E os planos que eu tenho para vocês são muito acima, elevados do que os vossos próprios planos. Porque Deus sabe todas as coisas. Então, quando nós reconhecemos Deus presente nas gerações, como Jacó fez, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac. Ele falou do seu avô e do seu pai. Nós estamos entendendo que há um histórico de Deus na história da humanidade. Eu sempre gosto de dar um exemplo, e talvez vocês já ouviram isso. Quando você procura um médico numa especialidade, você não vai lá você pode até dar uma procurada no Google, mas você prefere não confiar só naquilo que está aí na internet, porque às vezes a empresa ou o médico tem condição, enfim, paga ali para fazer propaganda do seu nome, etc. Estou citando médico, mas é qualquer coisa. Mas quando você conhece alguém e confia nesse alguém, idôneo, experiente, e ele diz para você: olha, esse médico nessa especialidade é o melhor que eu conheço. Pronto, não precisa mais. Não é verdade? Você vai nesse médico. Olha, eu já ouvi tantas pessoas que falaram desse médico, foram curadas, e ele foi muito atencioso, educado, etc. E foi muito bom. Você paga às vezes até mais caro numa consulta que você pagaria para outro médico. E quando você vai a esse médico e você percebe que realmente ele é bom, então cria-se ali um histórico com você, uma experiência positiva, boa, e você vai indicar para outras pessoas, e quando você precisar desse médico novamente, ou de médico, você vai a esse médico, porque existe um histórico. E é desse histórico que eu quero falar com vocês. Que quando nós percebemos Deus no passado nosso, ou dos nossos pais, nas gerações que nos antecederam, nós percebemos que Deus é um Deus presente, poderoso, que abençoa, que guarda, que livra, e nós passamos a confiar ainda mais a cada dia em Deus, porque nós entendemos nesse histórico de experiência com a nossa família, com aqueles que nos antecederam e com nós mesmos. Isso é importante, reconhecer Deus nos nossos dias, nas nossas gerações. Deus de história, Deus tem uma história conosco. Além de ter uma história com os nossos pais, Deus tem uma história conosco. É isso, não é? Quem aqui tem uma história com Deus? Levanta a mão assim, ó. Quando eu digo isso, é quando você olha para o passado, uma semana atrás, um dia, um ano, 20 anos, 10 anos, e você poderia fazer uma lista aqui de coisas para contar, de quantas vezes Deus agiu na sua vida, direto ou indiretamente. É dessa história que eu estou falando, é dessa história. Tem, Lucas? Você ficaria aqui horas contando. Lilian também, né? De bênção, de resposta de oração, de socorro. Situações que para nós, parece hoje que nós vencemos isso tão simples, mas que naquele momento era tão complicado e Deus se mostrou presente. O Elian ainda bebê, muita febre, chorando.
E era de madrugada, sem carro, não tinha dinheiro, não tinha remédio, não tinha nada. O que nós fizemos? Clamamos ao Deus com o qual já tínhamos um histórico, e Ele histórico conosco. Repreendemos aquela dor, aquela enfermidade, aquela febre. Senhor, o Senhor é o nosso recurso. Não deu 5 minutos, o Eliel não tinha mais nada. Glória a Deus. Ah, pastor, mas era uma febre, tem tanto remédio para febre. É verdade. Mas naquele momento, o nosso socorro único e exclusivamente era Deus. E mesmo quando nós temos o remédio, esse é o princípio da dependência. Quando nós temos o remédio, ou dinheiro, ou carro, para levar no melhor médico, nós confiamos que se Deus não colocar sua mão ali, nada acontece. Pode ser algo que a medicina, que a ciência gastou bilhões. Se Deus não abençoar, não dá um resultado positivo. Quando nós reconhecemos Deus nas gerações, isso revela-nos também que Deus não está preso ao tempo. Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus de Davi, Deus de Salomão, mas Deus é o meu Deus, é o nosso Deus, é o teu Deus, porque Ele não se prende ao passado, nem ao presente e nem ao futuro, porque Ele é eterno. Então deve haver em nós essa sensação, este sentimento, e muito mais do que sentimento, a fé de que Deus não está preso ao tempo, e assim como Ele teve com Abraão, Isaque e Jacó, Ele está e estará comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. É o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 28. Percebe isso? Diga assim: Deus não está preso ao tempo. Amém. Segundo ponto, reconhecendo a lealdade de Deus. Jacó estava ali reconhecendo que por ele nada teria acontecido de bom. Ele diz assim no versículo 10: reconheço que não sou digno de toda a bondade e lealdade misericordiosa com que tens tratado o teu servo. Eu não tinha senão um cajado para atravessar o Jordão, e agora posso formar 2 exércitos. Irmãos, é muito bom quando a gente olha ao nosso redor e vê o resultado do nosso trabalho. Todos vocês aqui, eu conheço tão pouco tempo, mas eu sei que vocês trabalham arduamente, bastante, é correria. Nós trabalhamos arduamente, e isso traz resultados para nós. Mas é nós entendermos a dependência de Deus, é nós entendermos que não importa o quanto ou o que nós temos ao nosso redor, que isso seja sinônimo de riqueza. A nossa real prosperidade é Deus. Foi Deus que nos abençoou, foi Deus que abriu as portas que precisávamos, independente da sua ou da nossa capacidade, da nossa habilidade, do nosso conhecimento. Toda graça, toda virtude, Tiago diz lá, acho que no capítulo 1 ou 2, que toda virtude vem do alto, não é de nós mesmos. Então trabalhar é importante, faz parte do propósito de Deus para nós, e isso gera riquezas. Mas mesmo quando nós olhamos para as riquezas, nós entendemos como Jacó: nada disso veio de mim, é da sua lealdade, da sua misericórdia. O Senhor é a força do seu povo. Salmo 28, 8. Salmo 42, 1. Como a corça suspira pelas correntes das águas, por ti, ó Deus, anseia minha alma. Estamos falando de Davi, um homem rico. Não importa quanto ele tinha, a sua alma ansiava por Deus, não por aquilo que ele tinha. Ele entendia que o Senhor era o seu pastor, e era a sua riqueza, era a sua força. Um outro salmo diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Percebe isso? Por mais que nós trabalhamos, e devemos trabalhar sim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam.
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Feche a sua casa, tranque, janelas, portão. Se você tem um cachorro grande lá, deixe o seu cachorro. Tome todas as medidas de segurança. Onde você estiver, seja aqui, Europa, Brasil, qualquer lugar do mundo. Mas entenda que a sua, que a minha, que a nossa segurança é Deus, que a nossa força é Deus, que a nossa riqueza é Deus. Então, depender de Deus, reconhecer essa dependência, é vivermos dentro desses princípios. E lembrando das promessas de Deus, para finalizar a nossa mensagem. Deus nos deu muitas promessas. E lembrar dessas promessas vai gerando em nós uma maior dependência. Nós vamos entender que aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E sabe por quê? A gente volta lá para o começo. Porque nós temos um histórico com Deus. E nós conhecemos muitas pessoas que têm um histórico com Deus. E os nossos pais, alguns pais, tiveram um histórico com Deus. E nós vimos Deus presente ali, respondendo às orações e cumprindo as suas promessas. Então nós precisamos lembrar das promessas de Deus para nós, para que nós vivamos a cada dia na dependência de Deus, não importa o que. As promessas de Deus nos fortalece a nossa fé. As promessas de Deus ocupam a nossa mente com pensamentos saudáveis e bíblicos. Veja como isso é importante. Às vezes você está com a cabeça cheia de coisa ruim, de insegurança, de medo, de ansiedade, pensamentos de derrota, pensamentos de que você não conseguirá atingir o seu objetivo. E aí quando você começa a lembrar das promessas de Deus para a sua vida, a sua mente, o seu coração são cheios disso, de pensamentos saudáveis, pensamentos de fé, pensamentos das Escrituras. O Senhor, ó Senhor, que me orientaste, retorna à tua terra, à tua parentela, e eu te farei prosperar. Vamos voltar para o contexto. Jacó estava indo para encontrar Esaú, correndo o risco de ser morto. Aí ele lembra da promessa: espera um pouquinho, não vou ser morto. Eu posso até levar uma surra de Esaú, posso até levar um safanão dele, mas morto eu não vou ser. Sabe por quê? Porque o Senhor me prometeu que o Senhor estaria comigo e me faria prosperar. Não vai parar aqui. A minha história não para aqui. A minha história continua. Vai além do hoje. A minha história vai além disso aqui, que é muito grande, mas Deus tem muito mais, porque Ele me prometeu. Então esse é o princípio, lembrar das promessas de Deus, encher o nosso coração das promessas de Deus, que Deus tem muitas promessas para nós. Já citei aqui: estarei convosco, Jesus disse. Então você acorda com a sensação de que você está sozinho, Marcelo. Nossa, está ruim, está chato, está complicado. Aí você fala: não, espera um pouquinho. Jesus diz lá em Mateus 28, e eis que estarei convosco todos os dias, que não tem feriado, não tem nada, todos os dias até a consumação do século. Fala: opa, que maravilha, eu não vou mais desenvolver na minha mente a sensação de que eu estou sozinho, fracassado. Não, eu vou desenvolver na minha mente, no meu coração, as promessas de Deus, que Ele estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 1:37. Percebe? Tudo aquilo que Deus prometeu a você, não há impossível para Ele cumprir. Mas não tem mais com Deus. Não tem porém, todavia. Deus é o Deus dos impossíveis. Aquilo que Ele prometeu a mim e a você, Ele há de cumprir. Então nós precisamos lembrar diariamente de que Deus é um Deus de promessa, e muitas coisas Ele nos prometeu e Ele há de cumprir, enchendo o nosso coração disso. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que viver na dependência de Deus
é aceitar o fato de que somos incapazes de suprir a nós mesmos espiritual, emocional e materialmente. Você e eu somos incapazes de suprir a nós mesmos. Como consequência dessa verdade que nos foi revelada e pelo amor de Deus que nos alcançou e nos trouxe para perto dele, nos entregamos a cada dia mais e mais, buscando amá-lo, honrá-lo e obedecê-lo. Vamos ficar em pé? Feche os seus olhos um instante. O que tem incomodado você? Se é que tem algo que tem te incomodado. O que tem muitas vezes tirado a sua paz? O que tem muitas vezes levado você a perder noites de sono, dias inquieto, sem conseguir trabalhar bem? O que tem incomodado você? E eu quero convidar você nessa hora, para num ato de dependência de Deus, colocar diante do altar de Deus, dizendo: Senhor, está aqui, isso tem me incomodado, tem me chateado, e eu quero deixar aqui nessa manhã, eu quero voltar para casa liberto. É um pecado, é uma prática, é algo que tem tirado sua paz, é um negócio mal feito, são pessoas que te perseguem, são pessoas que tentam lhe provocar danos. Coloca diante do altar do Senhor nessa manhã, e nessa fé, reconhecendo que você e eu somos dependentes de Deus, volte para casa na paz do Senhor, liberto e abençoado pelo Pai. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti as nossas fraquezas e limitações. Colocamos diante de Ti também a nossa disposição, dada por Ti mesmo, de Te servir, de Te adorar, Senhor. Colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa vida, reconhecendo, ó Deus, o quão somos fracos, frágeis, imperfeitos. Reconhecemos, Senhor, que diante da Tua poderosa mão, nós não somos nada, mas nós somos filhos, porque o Senhor nos alcançou e nos amou, pela Sua graça, pela Sua misericórdia. Aceita, Senhor, a nossa oferta, o nosso sacrifício vivo nessa manhã. Colocamos diante de Ti nessa manhã aquilo que tem nos incomodado. Todos com os olhos fechados. Você que está nesse momento depositando algo no altar, conforme eu sugeri a você, algo que está te incomodando, todos com os olhos fechados, levante sua mão agora que eu quero orar por você. Amém, pode baixar, amém, pode baixar, mais alguém? Pode baixar, amém, pode baixar. Deus está recebendo nesse momento, olhando para você com olhar de graça e de misericórdia, está dando a bênção, a resposta nesse momento. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado porque essas pessoas entenderam e colocaram diante de Ti no ato de confiança, de dependência de Ti. Em nome de Jesus nós Te agradecemos por tudo, e todas as pessoas que estão neste lugar, aqueles que estão nos assistindo online, abençoa, Senhor, de uma forma poderosa, que o Senhor esteja tocando nos corações daqueles que estão em suas casas, com a libertação, com a salvação, com a cura, com a real prosperidade que vem do Teu reino, Pai. Glórias a Ti, Senhor. E agora, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós,